E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com Clóvis Antônio Briguente, que é professor de História Indígena na UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e também é membro do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário da região Sul. Muito bom dia, Clóvis. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Tudo bem, tudo tranquilo e na Santa Paz. Vamos conversar com Clóvis sobre uma reunião, um encontro que aconteceu com o povo indígena Avá Guarani, do oeste do Paraná, que está pedindo a reparação por roubo de terras, garantir a alimentação tradicional. Conta pra gente, faz um resumo, por favor, Clóvis, desse encontro, das principais propostas que foram tiradas a partir desse encontro entre os povos originários. Sim, foi um encontro aqui na região oeste do Paraná, da população Guarani. É uma população que foi duramente afetada na época ainda da construção da hidrelétrica Itaipu Binacional, no final dos anos 70, início dos anos 80, e que não foram reparados, né? Então, eles constituíram já em 2015 ainda, logo depois da finalização dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, uma Comissão Guarani da Verdade, para tratar desse tema. E desde então vem trabalhando. Agora, com a eleição do presidente Lula, com a retomada da esperança de que esse tema possa ser retrabalhado, seja retomado, né? Então, eles se reuniram para tratar desse tema. Bem, tem questões que são mais emergenciais e tem questões mais a longo prazo, no caso, né? Ou médio prazo. E questões também que dizem, como você já pontuou, a questão da alimentação. Por quê? Porque essa população hoje está sem terra. É uma população de cerca de 5 mil pessoas, né? Do povo Avá Guarani, estão em 24, aquilo que chama de aldeias, né, os Tecorá Guarani, né, sendo que apenas 3 estão demarcados, ou seja, a grande maioria, e mesmo esses 3 demarcados, são com terras insuficientes. Então, eles estão preocupados com a questão das reparações, com a questão das terras, mas também com a questão da alimentação. Então, eles produziram um documento, a equipe de transição do governo Lula, endereçada ao presidente Lula, pedindo que, na questão da alimentação, fosse observado um aspecto importante da vida guarani, que é a comida fresca, que eles chamam comida, a gente pode falar saudável, né? A tradução literal é comida fresca, o tembiu piruã, né, na língua guarani, mas que é essa comida saudável, porque eles hoje basicamente dependem das cestas básicas do governo, né, através da FUNAI, e essas cestas, elas, enfim, não respondem, não correspondem com a dieta alimentar do povo guarani, né? Então, eles já identificam problemas decorrentes, né, de uma alimentação desregrada. E, além disso, a alimentação para o Guarani, ela é, assim, um elemento não apenas, né, relacionado à dimensão física, né, biológica, mas também espiritual. Por que isso? Porque na cosmologia guarani, né, aquilo que a gente chama de paraíso, né, o céu, enfim, né, essa dimensão transcendental que alcançamos após a morte, o Guarani também tem condições de alcançar com vida, mas para isso ele precisa ter todo uma dinâmica, né, todo um regramento de conduta social, conduta espiritual e conduta alimentar também. Então, determinados alimentos não podem ser consumidos, né? Não podem ser consumidos, porque o corpo precisa ficar leve para essa transcendência. E essa transcendência não ocorre apenas após a morte, ela pode também ocorrer em vida, a depender
da conduta dessa pessoa. Então, eles estão observando que a dependência das cestas de alimento afasta eles dessa conduta que eles determinam como sagrada, né, cosmológica, e além disso, ela está provocando uma série de doenças, né, obesidade, enfim, outras doenças. Então, esse foi um tema e é um tema muito importante, porque além das cestas de alimentos do governo, então eles pedem que também nas cestas de alimento, enquanto as terras não estiverem demarcadas, porque o objetivo deles é conseguir terras para produzir os seus alimentos, né? Produzir alimentos saudáveis, esse é o grande objetivo, né? Então, colocar esse tema em pauta é fundamental para que possa se discutir a questão, né, de uma aquilo que a gente chama de soberania alimentar, né, dessa população, né? E evidentemente que hoje não dá para pensar em soberania alimentar se eles não têm como se alimentar, então necessitam ainda das cestas básicas, mas eles pedem, inclusive, nesse documento, que a cesta de alimentos seja algo mesmo de transição, ou seja, que seja algo provisório, que não seja uma política permanente, né? Porque, de fato, o desejo deles é a produção desses alimentos através da produção agrícola, porque o Guarani, interessante, há vários povos no Brasil ainda, mas o Guarani, em modo especial aqui nessa região, eles conservam ainda uma quantidade bastante expressiva de sementes, as sementes que os agricultores chamam de sementes crioulas, né? Mas eles chamam de sementes tradicionais, ou aí cada uma tem seus nomes próprios, né? Seja do milho, do amendoim, do feijão, de canas, tipos de cana, além de outros tipos de planta, mandioca, enfim, batata, uma série de inhame, enfim, né? Além de uma série também de plantas que eles utilizam para outras atividades, em especial os fármacos, né? Então, nesses espaços sem terra, isso é possível. Eles vivem, a maioria dessas 24 comunidades aqui vivem em situações de acampamento mesmo, assim, barracos de lona, né? Por não ter, de fato, sobrevivência. Pois é, então, Clóvis, esse é um tema muito importante, né? Sim. A questão Clóvis, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse de roubo de terras. Esses roubos de terras, enfim, esse roubo ele aconteceu principalmente por conta da construção de Itaipu binacional, ou também eles foram roubados pelos agricultores, enfim, grileiros, homem branco? E sobre a questão da alimentação com cesta básica, eles recebem inclusive alimentos enlatados, o que dificulta muito. Isso foram temas colocados para o presidente Lula. Para o governador do Paraná, também foi colocada a construção de escolas nas áreas que não foram demarcadas e também alimentação em ambiente escolar. Eu queria que você falasse rapidamente desses dois pontos. A Larissa Borer também quer falar com você sobre a carta que eles enviaram ao Ministério Público Federal, mas vamos fixar nesse momento sobre a questão do roubo das terras, de quem roubou essas terras e a importância dessa carta também enviada ao governador do Paraná. Não, o roubo das terras, ele já é, sim, ele vem do projeto de colonização aqui da região, né, através de grandes empresas que colonizaram o oeste do Paraná. E a Itaipu, digamos, ela foi a parte final de um processo longo de expulsão, né, aquilo que os guaranis chamam de sarambi, um esparramo geral, né, dessa população. Então, a Itaipu foi o processo final, porque foi as últimas terras que eles estavam aí, eles ficaram submersas, né, as que eles ainda viviam. E a responsabilidade também da própria FUNAI e do próprio INCRA, porque o INCRA colaborou com a Itaipu na expulsão dessas últimas famílias. E da própria FUNAI, que fez vistas grossas, o SPI antes da FUNAI, mas no caso a FUNAI, né, o órgão que teve uma atuação mais direta aqui no oeste do Paraná, em que concedeu licença para o INCRA para assentar agricultores que haviam invadido terra. Havia umas terras aqui que eram demarcadas. A FUNAI concedeu licença para o INCRA para retirar os guaranis de cima da terra para assentar os invasores, né? Uma delas não eram nem tão fazendeiros, eram pequenos agricultores, mas eles haviam invadido, isso já era público, notório. Na década de 70, perdão, nós estamos falando de 1300, 1400, 1500, 1800, estamos falando de 1975, 1976, a Itaipu de 1979, né? E até hoje não foram reparados. Então, inclusive, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal
a CO 3555, que dia 15 agora vai completar um ano de tramitação dessa ação. Ela já começou antes, mas aí o procurador atual, Procurador-Geral da República, retirou a ação, aí, por pressão, ele voltou com a ação no Supremo Tribunal Federal, em que essas reparações estão sendo tratadas, então, no âmbito judiciário também, né? Com relação aos enlatados que você comenta, sim, inclusive o documento para o governo do Estado, porque a educação escolar é de responsabilidade a gestão dela é responsabilidade do Estado, né, aqui no caso do Paraná. Há regiões em que municípios como Mato Grosso do Sul e a grande parte da Amazônia e tal, mas aqui no Paraná é responsabilidade do Estado. E eles recebem na escola alimentos enlatados, né? Algo assim absurdo. Esses alimentos extremamente processados, né? Como a alimentação das crianças, que foge, então, como eu falei inicialmente, totalmente, né, dessa perspectiva de um tembiu piruã, né, que é o alimento saudável. Então, eles pedem, então, ao governo do Estado, né, como uma exigência, inclusive, ao governo do Estado, que seja revisto esse tema da alimentação escolar, né? E, além disso, eles estão pedindo uma coisa muito importante, que é nesses locais onde que a gente chama genericamente de acampamentos, né? Ou seja, as terras não demarcadas, que sejam pelo menos feitos estruturas básicas, né? Que sejam pré-moldados, né? Para funcionamento de escolas para alfabetização. Por quê? Porque as crianças de 4 anos, de 6 anos, que ainda nas suas famílias, nas suas comunidades, falam apenas o Guarani, estão sendo alfabetizadas nos municípios em português, porque o Estado se recusa a criar formas e mecanismos de alfabetização nas próprias comunidades. É uma violência, sim, extrema, né? Tanto para as crianças como para o povo de maneira geral, né? As crianças serem alfabetizadas em português. Destruição da cultura, falei, né? A maioria que fala unicamente em Guarani. A destruição da cultura ancestral. Junto com a gente aqui, a Larissa Borer, ela quer conversar contigo também, Clóvis. Bom dia, professor. As lideranças Guarani... Bom dia, Larissa. As lideranças Guarani redigiram 3 cartas, né, para pessoas e entidades distintas. Essa terceira carta foi encaminhada ao MPF. Os representantes Guarani reclamam uma audiência pública para discutir o novo modelo de atendimento do Ministério Público do Estado. Isso porque a mudança na forma de atendimento, as demandas das comunidades da região têm causado prejuízo aos Guarani, que têm tido dificuldade de acessar a instituição, né, em situações de denúncia. E eu quero que o senhor, professor, conte para a gente um pouco de como está essa situação em específico, dos problemas enfrentados pelos Guarani na hora de formalizar denúncias no Ministério Público Federal. Sim, esse é um tema também bastante complexo, porque no ano passado, o Ministério Público Federal, né, ele tem o dever constitucional da defesa dos povos indígenas e tem feito uma atuação com diversos procuradores aqui na região e no estado, enfim, muito atentos, muito atenciosos à temática. Mas eram procuradores nos municípios onde existe o Ministério Público Federal, né? Onde está a Justiça Federal, né? Com o Ministério Público Federal. Então, eles tinham esses atendimentos às comunidades. Em Guaíra, tinham procuradores que atendiam. Aqui na região, era a procuradora de Francisco Beltrão, né? Que fazia o atendimento por uma organização aqui entre Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, que Francisco Beltrão, só para quem não conhece a região, é um pouco mais distante, mas, em todo caso, fazia um atendimento muito de acordo com as demandas das comunidades. E ano passado, os Guarani tomaram de surpresa quando, a partir de Brasília, né, da Direção-Geral do Ministério Público Federal, decidiram fazer um outro tipo de atendimento. Então, indicaram 4 procuradores no estado, 3 que ficam em Curitiba e 1 que fica em Londrina, para fazer um atendimento em todo o estado. Mas não dividiram por áreas temáticas, não dividiram por áreas regionais, e de modo que os Guarani não sabem a quem recorrer. Aí eles sugerem que os indígenas façam as denúncias via sistema eletrônico, né? Que aí um dos procuradores assume o caso demandado. O problema é
o sistema eletrônico, para um advogado, é muito fácil de acessar, é muito fácil de acompanhar os procedimentos, os processos. Mas no caso dos Guarani, que grande parte deles só usam o celular e a internet é apenas para redes sociais, basicamente, né? Difícil de acessar sites. Como que vão formular? Além disso, tem que digitar, né, a formulação da denúncia, né? Então, essa, vamos chamar de burocracia, gerou um problema muito sério, que hoje eles não sabem mais a quem denunciar, como fazer chegar um tema, mesmo que não seja uma denúncia, a um procurador. Então, eles fizeram uma avaliação já de mais tempo, mas no caso, nessa reunião, nesse penúltimo final de semana, em que eles expõem essas dificuldades e estão pedindo, então, para a 6ª Câmara de Comissão e do Ministério Público Federal em Brasília, né, que reveja, né, ou que reorganize, seja através dos 4 procuradores ou outros procuradores, enfim, né, a questão não é pessoal a um ou outro procurador, mas é a forma como se estabeleceu isso e os mecanismos para acessar o Ministério Público Federal, que ficaram inviável, né, para a grande maioria das lideranças Guarani, e não só Guarani, para os indígenas como um todo aqui do Estado. Então, esse é um tema que eles estão tratando com a 6ª Câmara. A gente espera que a 6ª Câmara, que sempre também foi muito atenta, né, às demandas da população indígena no Brasil, possa rever, né, ou pelo menos avaliar, ouvir os Guarani e rever essa decisão tomada e criar algo mais próximo dessas realidades, né, das comunidades. Tem denúncia de conflitos que em julho, agosto, setembro foram formuladas, foram enviadas, mas até agora não tem resposta porque não há um procurador responsável, porque não entrou via sistema. Então, é muito complexo. A gente, né, ouvindo, né, os Guarani, a gente fica muito sensibilizado com essa questão, né, porque, de fato, é uma questão importante e eles contam com o Ministério Público Federal. Porque a FUNAI, através de sua advocacia geral, né, a AGU, que atende a FUNAI, não dá conta, né, dos processos. Aliás, são poucos procuradores da FUNAI e o Ministério Público Federal ele cumpre um papel distinto, né, da AGU. Então, ele tem uma atuação, sempre teve uma atuação muito importante, né, com relação à população indígena. Quero agradecer aqui a participação do professor de História Indígena, Clóvis Antônio Briguente, que é da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, também membro do CIMI, Conselho Indigenista Missionário na Regional Sul, falando sobre a reunião que os indígenas Ava-Guarani, que se localizam no oeste do Paraná, fizeram e que pediram a reparação por roubo de terras, garantir alimentação tradicional. Eu quero agradecer por você trazer essas informações, Clóvis, e a gente espera que com o novo governo do presidente Lula e a promessa da criação de um Ministério dos Povos Originários, essas questões sejam levadas a sério pelo governo federal e ajude a superar essas dificuldades. Um forte abraço para você e a gente continua em contato, tá bom? Um abraço, Rafael. E é também nossa esperança de que os Guarani também muito esperançosos. Inclusive, esse documento, só para tomando mais um minutinho seu, foi também no bojo de criar, né, primeiro da esperança e segundo de participar também do governo, mostrar, olha, temos também soluções, né? Vamos construir juntos essas demandas e essas soluções, perdão. Um abraço, Rafael. Um abraço. Conversamos com Clóvis Antônio Briguente, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.